Você sabia que 77% das famílias brasileiras estão endividadas? Esse número não é só um dado frio, é o retrato de um país onde viver devendo parece ter se tornado regra e não exceção. O mais assustador é que essa realidade já não causa choque. Vira rotina, como o café da manhã ou o trânsito da segunda-feira. As dívidas estão em todo lugar. Num papo de bar, sempre aparece alguém falando do cartão estourado. No almoço de domingo, tem o parente que comenta sobre o financiamento da casa ou do carro. E até no silêncio, quando abrimos a carteira, lá estão os boletos empilhados, como lembretes de que o dinheiro nunca é realmente nosso. Mas como chegamos até aqui? Em parte, porque o sistema nos oferece crédito como se fosse liberdade. Pague depois, aproveite agora. Uma frase simples, que parece inocente, mas esconde um veneno doce. A ilusão de controle. E nós aceitamos de braços abertos, porque ninguém gosta de esperar, não é mesmo? O resultado é que a dívida deixou de ser um acidente e se transformou em companhia constante. É como aquele vizinho barulhento que incomoda, mas com quem acabamos nos acostumando. E pouco a pouco passamos a organizar nossa vida ao redor dela. Cada boleto é um lembrete silencioso de que o banco manda mais na sua vida do que você. Só que essa normalidade cobra um preço. Não é apenas dinheiro, é sono perdido, discussões em família, ansiedade ao abrir o aplicativo do banco. A dívida não fica só na conta, ela invade nossa cabeça, nosso humor, nossa forma de ver o futuro. E aqui surge a contradição mais cruel. Se o crédito promete liberdade, por que tanta gente se sente presa? Se a dívida é o caminho para conquistar sonhos, por que ela nos faz acordar no meio da noite com medo? Se devemos o tempo todo, estamos realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela faria se não tivesse dívidas, provavelmente ouvirá respostas parecidas. Dormiria em paz, viajaria mais, guardaria dinheiro. Parece simples, mas na prática é como falar de um sonho distante, quase inalcançável. O curioso é que muitas vezes não estamos endividados apenas por necessidade. Claro, existem casos em que falta o básico e a dívida se torna sobrevivência, mas em boa parte somos levados pelo desejo de ter antes de poder pagar. É a roupa em promoção, o celular novo, o carro que cabe no parcelado em 60 vezes. O sistema sabe disso. Ele não vende apenas produtos. Ele vende status, conforto, sensação de pertencimento. Não compramos só o objeto, compramos a promessa de uma vida melhor. E é aqui que a armadilha se fecha, porque cada compra vem acompanhada de juros invisíveis que se acumulam como poeira no canto da casa. Quase não percebemos no começo, mas quando olhamos de novo, já está tudo tomado. A dívida, nesse sentido, funciona como um ciclo de recompensas rápidas e punições lentas. O prazer da compra é imediato, mas a dor vem depois, em parcelas intermináveis. E quando finalmente quitamos uma, já existe outra esperando. É como apagar um incêndio enquanto outro começa logo ao lado. A dívida não acaba, ela se renova. Esse ciclo é tão bem estruturado que nos faz acreditar que estamos no controle, quando, na verdade, somos apenas jogadores em um tabuleiro que não desenhamos. O banco é quem dita as regras, e a cada jogada parece que ele já sabe como vamos perder. E aqui está a questão que ninguém gosta de admitir. Muitas vezes, somos cúmplices do sistema, porque não resistimos ao impulso, porque acreditamos que merecemos a recompensa agora e que o eu do futuro que se vire para pagar a conta. Mas até quando podemos continuar nesse jogo? Até quando a ilusão de liberdade vai esconder o peso real das correntes financeiras? Quando pensamos em dívida, logo imaginamos números, planilhas, boletos. Mas a verdade é que ela não mora apenas no extrato bancário. A dívida mora dentro da gente. Ela se instala no peito como uma angústia silenciosa e, pouco a pouco, vai corroindo nossa energia, nossos relacionamentos e até nossa autoestima. Quantas vezes alguém já deixou de sair com os amigos porque não dá para gastar?
Quantos casais brigam não por falta de amor, mas por conta das parcelas atrasadas? E quantas noites de sono já foram sacrificadas porque a mente insiste em repetir: como vou pagar isso amanhã? A cobrança não vem apenas da instituição financeira. Ela vem da família que espera ajuda, do colega que parece estar sempre melhor, da comparação constante com o padrão de vida alheio. É como se estivéssemos sempre devendo algo, até mesmo quando não devemos nada. A dívida cria uma sombra que escurece tudo ao redor. Esse peso psicológico faz com que a vida pareça menor, mais limitada. E isso gera um efeito em cadeia. Quanto mais nos sentimos apertados, mais buscamos pequenas válvulas de escape. E, ironicamente, muitas vezes essas válvulas custam dinheiro. É a pizza por delivery, porque merecemos, a viagem parcelada para esquecer os problemas e o cartão usado no impulso para preencher um vazio momentâneo. E assim, a dívida se torna um círculo vicioso de causa e consequência. Ela nasce do desejo de aliviar uma dor, mas acaba aumentando essa mesma dor. O mais cruel é que esse processo vai nos transformando em espectadores da própria vida. Como se estivéssemos sempre tentando alcançar uma linha de chegada que se afasta cada vez mais. A dívida é uma corrida em que nunca chegamos ao final. E quando percebemos, a vida não está sendo vivida, está sendo apenas sobrevivida. O dinheiro, que deveria ser uma ferramenta, vira um juiz. E nós, réus, em um tribunal silencioso, sem direito de defesa. Mas será que existe uma saída? Ou estamos todos condenados a correr nesse ciclo sem fim? Talvez a pergunta mais difícil seja: existe mesmo um fim para esse ciclo? E a resposta é mais complexa do que gostaríamos. Não. Não existe um milagre que apague as dívidas, que nos liberte instantaneamente da pressão e da comparação. Mas existe algo ainda mais poderoso: a possibilidade de mudar a forma como nos relacionamos com o dinheiro. A liberdade não começa na carteira, mas na mente. Muitos de nós crescemos com a ideia de que dinheiro é sinônimo de valor pessoal, que quem tem mais vale mais, que quem não tem, falhou. Esse é o veneno que transforma cada boleto em uma sentença, cada negativa do banco em um espelho da nossa própria autoestima. Mas quando começamos a enxergar o dinheiro apenas como uma ferramenta e não como um espelho da nossa identidade, o peso começa a diminuir. Isso não significa ignorar a realidade financeira. Significa olhar para ela de frente, sem vergonha. É um momento de organizar, renegociar, buscar ajuda se necessário. Mas também é um momento de entender que a nossa dignidade não cabe em uma fatura de cartão de crédito. Ao perceber isso, surge espaço para algo que parecia impossível: esperança. Porque, no fim, a dívida não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo. Cada escolha, cada gasto, cada parcela é também um pedaço de futuro que entregamos. Reconhecer isso é o primeiro passo para recuperar o que mais importa: o direito de viver com leveza. O próximo passo é quebrar o silêncio. Falar sobre dívidas, sobre dificuldades, sobre medos, não como um segredo vergonhoso, mas como uma realidade que muitos enfrentam. Porque quando dividimos o peso, ele se torna mais suportável. E talvez esse seja o verdadeiro aprendizado. Não importa o tamanho da dívida, o que define nosso futuro é a coragem de olhar para ela de frente, sem fugir. Porque enquanto a dívida tenta nos aprisionar, sempre existe uma escolha capaz de nos libertar. E agora eu quero ouvir de você: como o dinheiro já impactou sua vida emocional? Compartilhe sua experiência nos comentários e, se este vídeo trouxe reflexão, inscreva-se no canal. Juntos, podemos transformar conversas difíceis em caminhos para uma vida mais leve.